Meus amores, tudo bem? Segundo ano. Hoje nós iremos continuar a nossa aula com a tia Mary, com o conteúdo A Qualidade do Som. Fiquem atentos, tá? Ouvidos atentos para que você possa compreender e aprender com a tia Mary. A tia vai chamar aqui a tia Mary para que ela faça aquela belíssima aula sobre a qualidade do som. Tia Mary, a tia Luzilene vai convidar você para que você esteja aqui conosco neste momento. Olá, meus amores! Hoje a gente continua, né, tia Lene? A gente continua essa aula legal aqui sobre as qualidades dos sons. Hoje a gente vai até o final desse conteúdo, gente, muito legal. Bom, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre essas qualidades, aí você entendeu, beleza? Agora a gente vai entrar na página 65, vamos falar um pouquinho dela, né? A gente até comentou sobre ela, falando sobre os eventos sonoros. O que é eventos sonoros, gente? Os eventos sonoros são os que fazem sons, lembrando do silêncio, e os ruídos também, né? Entra nos eventos sonoros. Não quer dizer que os ruídos são músicas. Para alguns, a gente conversou sobre isso, para alguns pode ser música, mas para outros não. Enfim, vamos lá. Na página 66, lá do livro Ângulo, de vocês de arte, né? Lembrando, a gente vai falar sobre esses eventos, mas a gente vai falar também das qualidades do som. E essas qualidades que nós vamos falar, elas são representadas muitas vezes por linhas. Vocês viram aí? Tem a parte lá que fala do curto e do longo, né? E tem a parte que fala como é que é, gente? Aqui, da altura do som. A tia me perdeu aqui. Da altura. Então a gente vai falar agora de duração e altura. Bom, quando eu falo do som que é curto ou longo, eu estou falando muito bem, de durações, né? O curto. E aí o curto a gente representa por uma linha pequena e o longo por uma linha grande, vocês viram? Então, a linha curta, né, representa o som curto. A gente falou do apito, lembra do apito? Muito bem. E o longo, né, a linha maior, que a gente falou do berrante. Legal. Então vamos lá. Agora a gente vai falar dessas três linhas que estão aí ao lado do curto e longo. Do curto e do longo, que são as linhas do grave, as linhas do médio e as linhas do agudo. Então o grave, gente, ele é mais grosso, ele é mais intenso, ele é mais forte, mais firme, né? Maior, mais grosso. O médio, ele vai ficar intercalado entre o grave e o agudo. E o agudo, a gente vai fazer bem fininho, né? Bem fininho. Igual a gente pode usar essas expressões assim, a fulano canta assim grosso, fala grosso, a voz dele é bem grossa. É porque é muito grave. E fulano fala bem fininho assim, é muito fina a voz dela. Pois é, porque é aguda. E o médio é entre eles dois, gente, né? Às vezes a gente nem consegue identificar o médio, às vezes a gente, não, é mais para agudo, não, é mais pro, né? E dentro disso também tem a classificação das vozes, né? Tem gente que tem uma voz mais grave, mais média e mais aguda, né? Falando de canto. E aí a gente vai falar de fonte sonora. A fonte sonora é o material que gerou, é a fonte de onde saiu o som. Bom, quando eu mostro o apito para vocês, essa é a fonte sonora. E quando eu solto o som dele, isso aí já é o quê? O timbre. Toda vez que eu escuto esse som, eu já sei que é um apito. Então o timbre, ele que vai dizer, que vai fazer eu identificar qual é aquele objeto, qual é aquele som. Gente, muito legal, né? É igual quando você atende o telefone. Alô? Oi! Alô? Oi, tudo bem? Tudo bom? É a voz da tia sou Mary. eu. Tá, beleza, tchau. Então, quando eu escuto a minha voz, a voz de quem tá falando no telefone comigo, eu já sei que é aquela pessoa, porque eu já sei o timbre da voz dela, já sei qual é o som. Legal, né, gente? Bom, e aí a gente reconhece
né, o que está produzindo, que é o timbre. E na página 67, gente, já vai chegar a parte do exercício. A gente vai fazer um desenho. Muito bem, um desenho. Olha, você vai fazer um desenho falando dessa fonte sonora. Um exemplo, você escolhe uma fonte sonora. Ai, não sei, pode ser uma caixa de som, pode ser um instrumento musical, pode ser a natureza, pode ser algo que faça som, berrante, um apito, não sei, você vai escolher. E aí você vai fechar os seus olhos, né? E vai fazer essas linhas desse som que essa fonte sonora faz. Fechou? Um exemplo, o apito, né? Vou dar um exemplo do apito. O apito não é um som agudo, é um som agudo e curto. Então você vai fazer uma linha bem fininha e eu vou saber que aquele desenho representa o som daquela fonte sonora que é o apito. E aí, galera, gostaram? Não esqueça, página 67, tá bom? Valeu, tia Lene! Foi muito legal fazer essa aula das qualidades do som e até breve. Tchau! E aí, segundo ano, gostaram da aula? Gostaram da aula com a tia Mary? Tia Mary, muito obrigada por você estar aqui contribuindo conosco com o conteúdo da qualidade do som. Nós do segundo ano A e B, e a tia Luzilene e tia Daniele agradece a sua participação. Até a próxima aula e beijo, meus amores!